talvez aí as coisas que você pense, talvez não seja tão legal assim, sabe? Talvez não tenha tanta gente interessada. Eu sou Sboly, @Sboly no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, @minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado do Mais Uma Semana, que é @Mais Uma Semana. E hoje nós vamos conversar dos eventos dos dias 21 de setembro de 2024 até o dia 26 de setembro de 2024. Nessa semana, Justiça decreta prisão de Gustavo Lima em caso sobre Bet. Cauê Moura é condenado pela Justiça de São Paulo a pagar R$10 mil por danos morais a Roger Moreira e Marcos Klein do Ultraje Rigor. Beneficiários do Bolsa Família enviaram 3 bilhões de reais para bets em um mês, diz Banco Central. E aí, Xoxin, mais uma semana? Salve, salve, grande Sboly. Mais uma semana que passou, que teve eventos rotineiros, teve joguinho novo, teve gente jogando muito. Então, não vamos nem perder tempo, cara. Fala aí pra mim o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, bora lá então, cara. Minha semana aí puxando cronologicamente, como faz um dos hosts aqui do Mais Uma Semana, foi que no fim de semana eu tava, né, depois da gravação, editei o programa e tudo mais, e aí na parte da tarde fui lá na Gabi. E aí a rotina de sempre, né? Assistir Masterchef e tal. Jantamos por lá mesmo, montando, assim, é meio que assim, um jantar de aperitivos, né? Então tinha salaminho, tinha dadinho de tapioca, tinha as azeitonas, uns queijos, umas torradinhas e tal, né? Daí a gente foi jantando assim, né? Finger foods, né? E aí lá também já jogou um pouco do Splendor. Acho que ganhei uma ou duas partidas e depois a Gabi ganhou o resto. E aí no outro dia a gente foi almoçar lá na mãe dela. E aí também levamos o Splendor, daí jogando, né, junto com a irmã dela depois. Eu acho que eu ganhei talvez mais umas 2 partidas. E o resto também foi uma lavada, né, perdendo para as duas, de, sei lá, mais umas 10, 15 partidas talvez, que é bem rapidinho, né, depois que pega a noção do jogo ali. Então foi algumas vitórias e muitas derrotas. E aí, né, terminamos ali, ó, de jogar e tal, daí eu saí com a Gabi, dar uma volta de carro, tomando chimarrão, tudo. E aí, durante a semana, aí eu já tava no meu ritmo mais normal de trabalho, né, porque nas últimas semanas eu tinha mencionado, né, que eu tava cobrindo ausências, né, de professores, né, aqui do curso. Eu mesmo também estava, né, viajando para fazer a prova lá da Unicentro, que por sinal semana que vem sai o resultado, então tô aí na expectativa para ver o que vai dar. E aí também, para além disso, nesse meu ritmo mais normal, né, aí talvez o que fugiu um pouco mais da normalidade foi que teve a feira de profissões, né, aqui da universidade, e o curso de administração estava atribuído a mim, né, organizar o que ia ser feito e em conjunto ali com os alunos de uma disciplina minha, né, no 4º ano. Então eu tinha, né, que acabar coordenando algumas coisas, mas bem tranquilo, a galera tocou, né, por conta própria, ele fez todos os negócios certinho, só tive, né, o trabalho de estar junto em alguns momentos para ter um professor, né, por ali caso precisassem de alguma coisa. Então foi isso daí talvez o mais diferente da coisa toda. Também nessa semana eu fiz um convite a ex-alunos, né, que semana que vem vai ter umas apresentações de trabalho, e aí eu costumo convidar eles, né, para se fazerem presentes nesse momento. Tinha até, né, no ano letivo passado, foi motivo da minha reflexão, e não diferente dessa vez, também vai ter reflexão baseada nisso, então daqui a pouco eu volto para falar dessa questão. E para além então desse ponto, eu também fiz brownie ontem, e não sei se foi ontem ou hoje, eu desinstalei, né, os meus joguinhos aqui do computador para eu focar em uma questão assim de planejamento estratégico do meu Instagram, né, que em breve eu pretendo começar a voltar a produzir conteúdo, umas questões assim que eu tinha feito um tempo atrás, né, na época especialmente da pandemia. Aí depois, né, entrou minha rotina maluca, né, me acostumando com essa vida de docente, e agora eu já tô pegando um pouco mais de rotina e de habilidade em fazer os planejamentos das coisas e tal, aí eu acho que agora eu consigo voltar a conciliar nessas produções e também, né, para aliar aquele ponto que eu tinha comentado já um tempo atrás, né, de quando meu contrato da UniOeste acabou, que de um dia
pro outro eu não tinha emprego. Então talvez seja uma coisa inteligente, né? Eu começar a me preparar ali nessa minha presença online para eventualmente, né, quem sabe, ter uma outra fonte de renda, uma outra possibilidade ali e, né, fazer as pessoas me conhecerem, né, até mesmo aqui na própria cidade, né, outras oportunidades de palestras, coisas nesse sentido. Então, é uma coisa aí para ser construída, né, ao longo do tempo. Então, acho que teve só isso. E agora, gravando aqui, torcendo pra internet não cair, porque entre ontem e hoje tava a galera da internet aqui no prédio trocando uns cabos, fazendo umas manutenções aí em outro apartamento, e tava bem instável aqui, porque daí toda hora acabava caindo a conexão, porque era uma configuração que eles mudavam, era um cabo que eles desconectavam e reconectavam. Então, acho que por agora tá tudo bem. Eu olhei ali pela janela, o carro da empresa ainda tá estacionado aqui em frente ao prédio, então acho que eles ainda estão em serviço. Então eu vou encerrar por aqui minha fala, torcendo para a conexão ser tudo bem até o fim do programa, e eu já passo a palavra para Evandro Xoxin falar sobre a sua semana, por gentileza. Muito bem, cara, vamos lá. Minha semana foi extremamente exaustivo, tô bem cansado. Começando cronologicamente, no sabadão, logo pela manhã, eu fui depois da gente gravar, né, fui até o Atacadão para fazer as compras do estoque do hotel. Então, assim, carreguei muito peso e fui fazer toda essa correria, e reabastecer o estoque, organizar tudo, o que basicamente liquidou com a minha manhã e barra meio-dia ali. Aí eu peguei as minhas coisinhas, fui pro apartamento para dar uma organizada em algumas coisinhas que precisava fazer ali também. E aí, perto das 4 horas, eu fui direto pro vôlei. A gente jogou ali por 3 horas. No final, na finaleira, as 2 últimas horas, na última hora, na verdade, a gente ficou em 8, então a gente dividiu em 2 times de 4 pessoas, o que deixou tudo ainda mais cansativo. Tava bem exausto mesmo. E na sequência a gente já foi direto ali pro meu apartamento, eu e o Lucas tomou banho lá no apartamento, e aí esperamos a Duda e a Laura chegarem, e a gente teve uma noite friends, assim, conversando, batendo papo e bebendo um pouquinho. A gente pediu comida também, comeu uma pizza e tal, foi suave. Aí quando eles foram embora, senti um vazio existencial muito grande, mas enfim, superei, estou vivo. No domingo eles foram embora, acho que era perto das 2, 3 da manhã, eu fiquei ainda organizando e lavando a louça. Fiquei lavando a louça e tal, e isso ocorreu de eu terminar mais ou menos as coisas umas 4 da manhã. No outro dia eu acordei cedinho e já comecei a ralar, né? Já comecei a dar uma geral no apartamento, limpar e tal, e comecei a fazer alguns trabalhos que ficaram pendentes. Então eu tive que fazer 2 trabalhos mais o relatório final de estágio do bimestre, o que consumiu muito tempo. Basicamente liquidou também com o meu domingo. Fiquei o domingo inteiro nisso. Terminei todos eles, faltou apenas revisar. Revisei na segunda o relatório e tal, e enfim, entreguei tudo. Daí na segunda noite, inclusive, eu tava tendo aula com uma professora da abordagem comportamental. Assisti a primeira aula e tal, e a gente foi no corredor, ficou conversando e tal. E aí a professora da psicanálise falou assim, viu, dá revisão pros alunos, vocês não conseguem me ajudar ali e tal, para tirar dúvidas, etc. E aí, no primeiro momento eu não tinha escutado, né? Ela tinha falado, mas eu não tinha entendido o que ela estava falando porque eu estava conversando com outras pessoas no momento. E aí, enfim, continuei ali, daí depois eu perguntei pro Lucas, eu falei, cara, o que ela falou ali que eu não entendi nada e tal? Ela falou, ela tá dando revisão, pediu pra gente ajudar, é que eu não posso faltar mais na aula da comportamental e tal. Eu falei, eu posso. E aí eu peguei e fui ali. E aí fiquei conversando com o pessoal, tirando dúvida ali com o pessoal do 4º período. E foi bem divertido, cara. Foi bem legal, assim. Foi uma pressão de explicar tudo exatamente. Eu fiquei com medo de explicar alguma coisa errada e tal, mas acho que deu tudo certo. Vamos ver, né? Vai depender da nota deles. E aí me leva à exaustão o decorrer da minha semana, porque daí eu fiquei conversando com o Lucas na segunda-feira, ali depois que acabou a aula, e na terça
depois da aula, eu tive o treino de basquete. Na quarta, ontem, eu tive o treino de handball. E aí, hoje, eu tenho o treino de voleibol. Ou seja, cara, eu tô exatamente a semana inteira aí me ocupando na parte da noite. Eu não tô conseguindo descansar. Eu já tava cansado do sábado e do domingo. E aí, sexta-feira ou amanhã, eu vou ter a partida de vôlei. Então, ainda vou ter que jogar a partida de vôlei. Vou ter que ir para Toledo, vou atender minha paciente. Vou até Toledo para jogar, volto. Aí no sábado, na manhã seguinte, 7h40, eu tenho outro jogo daí de basquete. Então, vou ter que ir lá também. E aí, às 10 horas da manhã, eu vou ter o jogo de handball. Então, essa vai ser a minha rotina. O problema... vai ser minha rotina, não, vai ser meu final de semana. O problema disso tudo é que, né, cara, eu tô em semana de provas. Minhas provas começam hoje é o primeiro dia de prova. Então, isso vai me dar uma desgastada boa, não só na questão de tempo para estudar, mas também de cansaço, né? O único, entre aspas, lado positivo é que não vai ter o vôlei no sábado, né? O vôlei que a gente costuma jogar e tal não vai ter. Mas, enfim. E acho que é isso, cara. Eu vou fazer uma reflexão, inclusive, sobre os jogos. Mas antes disso tudo, eu vou passar a bola para que você, cara amigo Sbole, faça a sua reflexão. Opa, beleza então. Cara, minha reflexão aí, que nem eu tinha já mencionado, vem, né, desse fato de fazer um convite, né, para os meus ex-alunos, para eles retornarem, né, aqui à universidade, para, né, não se distanciarem tanto assim, manter uma certa proximidade, porque, né, na ocasião que eu tinha, né, planejado, construído esse trabalho, na outra vez que eu tinha trazido uma reflexão, o propósito era justamente manter, né, essa comunidade de egressos mais próxima, né, aqui do curso. E aí eu fiz, né, o convite, né, chamando a galera para participar, então, né, voltando para ser uma espécie de banca, né, ali assistindo e comentando os trabalhos. E aí eu fiz a postagem, né, ali no Instagram, e eu tava assim, né, esperando o retorno, né, dos possíveis interessados. E aí no começo, assim, demorou umas horas até uma primeira pessoa se manifestar. E durante esse tempo, aí até a primeira pessoa bateu uma baita insegurança, cara, que eu vi ali ninguém respondendo. Eu, caramba, será que vai, vou usar a gíria do jovem aí, será que vai flopar, né? Será que vai dar ruim, ninguém vai se interessar, ninguém vai estar afim? E eu fiquei, bateu uma badzinha pensando, que merda, né? Ninguém aí é efetivamente interessado, não sei, né, se não há interesse de especialmente participar de um projeto meu. E aí, depois de um tempo, aí chegou, né, uma primeira pessoa interessada, dali a pouco chegou mais uma, aí no outro dia chegou uma terceira pessoa, e aí, né, eu tava com interesse de ser quatro convidados ali. Acabou que até então tenho 3, então, né, 2 num dia, uma pessoa no outro, então em todos os dias vai dar certo, né, de ter alguém ali nessa proposta que eu tinha trabalhado, né? Mas nesse comecinho aí que demorou até alguém se manifestar, gerou uma insegurança, e eu fiquei com isso na cabeça, né, de que né, que desagradável, né, que, assim, que sensação ruim, né, no fim das contas, lidar com essa incerteza no fim das contas. E no desfecho da coisa toda e tal, foi bem positivo, né, acabou que de fato se manifestaram, mas essa espera, né, entre talvez as coisas darem certo ou darem errado, você fica com essa sensação um tanto desagradável ali de ter que lidar. E é isso, ficou na minha cabeça, né, tipo, e se desse errado? E se ninguém, né, de fato se interessasse? O que eu faria? E eu não sei, né, de fato o que eu faria, mas me gerou essa sensação um tanto desagradável por algumas horas ali até que as coisas se acertassem. Entendi. Bom, no final das contas ainda deu tudo certo. E aí a gente só pode especular, né? Aí é criação de fantasia, de o que faria, etc, etc. É o famoso... Acho que a gente fica tão implicado em fazer as coisas darem certo, que... Acho que é costume, tanto seu quanto meu, pensar num plano B, pensar num plano C e tal. E... acho que
tem essa falta, né, do tipo assim, você já tinha feito outras vezes, tinha dado certo, né, outros anos anteriores, né, tinha dado tudo certo, e aí fazer de novo e aí ter o risco de não dar certo, aí acho que foi aí que gerou um pouco da insegurança. Uhum. Ou mesmo essa minha expectativa, que da outra vez eu tinha postado, tipo, deu mais gente interessada do que eu precisava. Então eu pensei, pô, vai aparecer de novo, tá ligado? Assim, vai dar certo fácil de novo. Vou fechar e, assim, coisa de horas eu tenho que fazer uma outra postagem pra falar, ó, gente, esgotaram as vagas, não vai mais precisar, obrigado pra quem se interessou. E dessa vez foi um cenário, um desdobramento diferente, sabe? Então isso aí que acabou também me gerando esse choque de realidade que, ó, talvez aí as coisas que você pense, talvez não seja tão legal assim, sabe? Talvez não tenha tanta gente interessada. E aí que é isso. Pois é. É o que você pensou, mas não é o que aconteceu, né? Exatamente. Porque teve gente interessada. Exato. Que bom. Então, fico feliz por você. Bora pra mim agora? Eu também. Então, bora pra sua reflexão. Então, vamos lá, cara. Minha reflexão, então, vai ser sobre o torneio, né? Foi o mesmo torneio, o TUT, lá em Toledo, que eu disputei ano passado. E, cara, dessa vez eu decidi que eu vou com o carro, vou correr o risco de dirigir à noite, mesmo com o meu problema de visão e tal, ceratocone, eu vou tentar ir na maciota, né? Porque agora, nesse período, eu não vou ter absolutamente nada posterior, né? Do tipo, eu não vou ter prova, não vou ter aula, não vou ter nada, né? Ano passado eu fui, né? O jogo já era meio tarde. E aí eu fui de BlaBlaCar, tive que ficar esperando, né? Até o cara terminar, ele tava na aula, inclusive. Tive que terminar a aula dele pra daí a gente voltar pra Cascavel. E por mais ter sido uma experiência legal e tal, cara, eu acho que, né, eu quero testar isso. Então eu vou, evidentemente, priorizar minha segurança. Provavelmente eu vou bem intenso, porque vai ser a volta, né? Então vou ir bem na maciota, porque eu não vou ter pressa, não vou ter nada, mas ainda assim vai ficar aquele receio de tipo, ih, cara, e agora? Mas enfim, vou me arriscar, até porque acho que eu tô tentando quebrar um pouco da fantasia do tipo, eu tenho muito medo de dirigir na BR à noite, porque de fato a minha visão é muito prejudicada, né? Mas quando eu parei pra pensar, eu falei assim, cara, mas eu não lembro as vezes que eu dirigi à noite, sabe? Então, talvez aí, quem sabe, foi em outro momento, ou tem uma coisa psicológica de eu estar com medo de ir muito rápido, enfim, coisa assim, porque eu sei que meu pé às vezes é pesado, mesmo dentro da cidade, mas vai ser tal qual uma experiência nova quase, cara, porque faz muito tempo que eu não dirijo na BR e eu não consigo recordar a última vez que eu dirigi à noite numa BR, então vai ser isso. Se eu morrer, obrigado. Se eu não morrer, mais obrigado ainda. E acho que é isso. Saquei, eu talvez não seja a melhor pessoa pra falar, não, fica tranquilo que viagem sabe, as coisas sempre dão certo. Porque a gente sabe aí que esse ano eu quase fui de Olavo de cadáver, né, numa viagem por aí. Mas eu imagino que então, pelo menos esse grau de alerta, né, acaba melhorando um pouco as coisas, sabe? Não que eu era imprudente antes, né, do meu acidente, mas depois disso, naturalmente, eu acabei ficando mais ressabiado, né, especialmente em rodovia. E isso, né, tem feito as minhas viagens se tornarem muito mais tranquilas, né, a partir disso. Então, o que eu, né, posso dizer é que, usa do meu exemplo aí para elevar teu grau de alerta aí. Aproveita que você sabe que teu olho não é aquelas coisas, aproveita que você sabe aí que já teve um relato de que quase deu ruim por aí. Então, né, vamos esperar aí, torcer pelo melhor. Pelo menos o grau de alerta já te faz, pelo menos, esperamos, né, modificar esse teu comportamento num sentido de ser mais comedido, né, de não fazer nenhuma loucura e tal. Então, vamos lá, né? Então, torcer pelo melhor. E se não der certo, a gente tem sempre os formatos aí de emergência do Mais Uma Semana. Quando um dos dois morrer, a gente toca o programa aí chamando um próximo host que a gente não divulgou pros ouvintes quem é. Perfeito. A gente vai na lista pra ver se o próximo host tá vivo também, né? E aí vai seguindo a ordem. Então, beleza, cara. Vamos pra sessão mais? Bora pra sessão mais. Então vamos lá. A gente vai ter que ir de mais uma indicação ou temos mais um feedback? Cara, eu tô checando aqui nossas redes, né? Eu estou aqui checando nosso e-mail e nós não temos e-mail no nosso Instagram, até onde eu lembro que meu celular tá lá na cozinha. Eu tinha olhado ele
hoje, mais cedo, e não tinha feedback, então eu vou pressupor que continua não tendo, então eu vou dar esse salto no escuro aí, esse salto de fé de que talvez esteja cometendo uma injustiça com algum amigo ouvinte. E eu não tenho nada pra recomendar de novo, já te passo a bola, ver se você tem alguma coisa pra recomendar nessa semana. Ai, cara, eu meio que assim, né? Mais uma semana sem assistir nada, né? Talvez, na verdade, o que eu possa ter... que eu comecei a assistir e não terminei... é a série, a nova temporada da série Monstros, que na verdade começou como sendo aquele seriado da Netflix a respeito do caso Dahmer, e aí agora lançaram uma nova temporada, que daí nomearam de Monstros, e conta o caso dos irmãos Menendez, que são dois rapazes que assassinaram seus pais. Então, a história aí vai se desenvolvendo a partir disso mesmo, né? Desse relato do assassinato. E toda a série é dramatizada e tá relatando desde o julgamento até o desfecho, que eu não vou revelar aqui porque eu também não sei, porque não terminei. Enfim, acho que é isso, cara. Foi a única coisa que eu consegui ver e fazer nessa semana. Pode crer, eu não conheço, né? Não é na Netflix, né? Então eu não assino. Então fica aí pra dica pro amigo ouvinte, quem for aí assinar a plataforma vermelha. Então tá aí a recomendação e espero que as galeras por aí acompanhem. Perfeito. Então bora pros recadinhos? Bora pros recadinhos. Então, se você quiser mandar um feedback pra gente, porque a gente não tem mais coisa pra indicar, você pode mandar um e-mail no e-maildasemana@gmail.com, repetindo, e-maildasemana@gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é eu mesmo. Ou você tem o dele, que é @sbole. Se você não sabe pra qual os dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasters e mandar o nosso perfil oficial não verificado, que é o @mais uma semana. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais da nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E aí também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada e espalha a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios, você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcasts em geral, alguém que não conhece a proposta do nosso podcast em específico. Talvez a pessoa acabe gostando ainda mais e acabe mandando uma mensagem para cá. Que uma vez que essa pessoa mande uma mensagem para cá, um feedback, ela acaba pontuando no ranking 2024, mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização hoje porque não teve feedbacks. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda é só o nosso grande e maravilhoso tchau, tchau, é isso? É isso aí, tchau, tchau! Então, falou, tchau, tchau! Adeus.